Aproveitando esse gancho, assim, como é que você teve esse start de... Você foi CLT? Fui CLT. Como é que você deu o start do CLT quando você pegou sua primeira empresa? Como é que foi, tipo, essa transição? Na verdade, eu trabalhei... Desde criança eu venho fazendo muitas coisas ao longo da minha vida. E aí eu fui com 17 para 18 anos, eu acabei entrando numa empresa e aí lá eu me tornei CLT, né? Fui menor aprendiz e fui crescendo, fiquei um bom tempo. E aí chegou um determinado tempo que teve uma reformulação na empresa e aí o Rodrigo saiu. Só que eu trabalhava na área de TI e estava muito em alta na época, o pessoal também trabalhava como consultoria, prestação de serviço. E logo que eu saí da empresa, eu tive que abrir a minha, porque as empresas, né, os bancos, ou as empresas de cartões ou seguradoras, elas só contratavam no regime de prestação de serviço. Então, se eu quisesse voltar para o mercado um pouco mais rápido, eu teria que entrar neste regime. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a observar, né, mudou completamente. E aí, uma das coisas que foi bem interessante é que no meu primeiro emprego, fui trabalhar numa seguradora, e eu via muita gente jovem trabalhando e ganhando altos salários e tudo. E aquele negócio, né? A gente trabalhava sempre como CLT, aquela falsa sensação de garantia. E eu lembro que logo que eu entrei, não sei precisar quanto tempo depois, eu vi que teve uma reformulação nessa empresa e muitas das pessoas que estavam lá perderam o contrato. E quem trabalhava por prestação de serviço, acabou, da noite pro dia, não tinha mais nada. E eu vi o pessoal saindo, comprava carro, e daqui a pouco, o carro, o apartamento. Falei, opa, isso eu não quero pra mim não. Então eu comecei a criar, né, tipo, fazer o meu fundo de garantia na minha reserva. Então começou dali. E aí, conforme as coisas foram passando ao longo dos anos, eu fui simplesmente conversando com o outro, eu fui tendo algumas ideias e eu fui modificando, né? Até que a IT Quality ela chegou no formato que ela tem hoje. Algumas por ideias, algumas por necessidade, algumas por mudança do mercado. E aí eu acho que quem trabalha por conta tem que sempre estar ligado no que está acontecendo no mercado para ir se atualizando. E aí eu decidi mudar. E também a parte do e-commerce foi muito por uma questão de hobby. E aí juntou o hobby com necessidade, com as ideias e virou a empresa de e-commerce. Sozinho ou você estava com sócio? Sozinho.